Oi, queridos alunos do sexto ano. Nessa aula de número 30, a gente vai falar do sistema nervoso e da coordenação nervosa, né? Sistema nervoso, coordenação nervosa, e vamos falar um pouco sobre drogas também. Então, aula bastante interessante. Para tanto, para a gente se aprofundar em cada um desses temas, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, vamos começar com o sistema nervoso. O sistema nervoso tem como principal constituinte o tecido nervoso, né? O sistema é um conjunto de órgãos e os órgãos, por sua vez, são formados de tecidos. No caso do sistema nervoso, os órgãos do sistema nervoso, que eu vou já apresentá-los, né? Esses órgãos são formados principalmente de tecido nervoso. E o tecido nervoso, o que é tecido? É um conjunto de células. O tecido nervoso é formado por dois tipos de células, os neurônios e as células de glia. Os neurônios são as principais células do tecido nervoso. Os neurônios são as principais células do tecido nervoso. Então, o neurônio ele é a principal célula porque o neurônio é quem produz e conduz os impulsos nervosos, né? Então, quem produz os impulsos nervosos? Os neurônios. Quem conduz os impulsos nervosos? Os neurônios. E é assim que o sistema nervoso coordena o nosso corpo, né? Transmitindo informações através de impulsos nervosos, ok? E aqui está o neurônio, né? O neurônio ele tem duas partes, que é o corpo celular, que é a célula propriamente dita, né? O corpo celular, e os prolongamentos. Os prolongamentos são os dendritos, e os dendritos são vários, geralmente, né? Os dendritos, eles são como se fossem antenas, eles captam estímulos. E um axônio, é sempre um axônio, né? E o axônio é como se fosse um cabo, ele passa a informação para frente na forma de impulso nervoso. Então é assim, portanto, o neurônio, o corpo celular e prolongamentos, que são os dendritos, que captam estímulo, são como se fossem antenas, e um axônio, que é como se fosse um cabo, passa para frente o estímulo na forma de impulso nervoso. Inclusive o axônio, ele é revestido por células de Schwann, né? Muito interessante, né? Células de Schwann, e as células de Schwann secretam a bainha de mielina, que é como se fosse um invólucro, né, lipídico, é como se fosse a capa do fio. Então, se o axônio é como se fosse um fio, um cabo, ele não é um cabo desencapado, ele é um cabo encapado, ele é um fio encapado, né? Que aí é chamado de cabo, né? É um fio encapado. E esse cabo, né, esse encapamento é a bainha de mielina. Então, as células de Schwann produzem a bainha de mielina. Então, o axônio, se ele é um fio encapado. E a capa é a bainha de mielina. Isso faz com que os impulsos nervosos sejam conduzidos com mais velocidade, ok? Bem mais velocidade. Mas além dos neurônios, o tecido nervoso é formado pelas células de glia, né? Ou neuróglias. As células de glia ou neuróglias, elas são os assessores dos neurônios. Então veja, os neurônios são muito importantes. São tão importantes que tem várias células, que são as células de glia, que vai servir para assessorar esses neurônios, para permitir o bom funcionamento dos neurônios. Então as células de glia, alguns vão nutrir os neurônios, né? Que são os astrócitos, outros vão proteger os neurônios, outros vão revestir os neurônios, outros vão sustentar os neurônios, né? Então, ou seja, as células de glia, portanto, são os assessores do neurônio, para o neurônio executar de forma adequada a sua função, que é produzir e conduzir impulsos nervosos. Então, realmente é uma célula aí bastante especial, é a principal célula do tecido nervoso, o tecido nervoso que é o principal constituinte do sistema nervoso, dos órgãos do sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente, ou seja, morfologicamente, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o encéfalo, que está protegido pelo crânio, né? Pelo neurocrânio, ok? E a medula espinal ou medula espinhal, que está protegido pelas vértebras, né? São 33 vértebras
mas a medula espinhal não percorre as 33, né? Chega ali até as vértebras lombares, mas enfim, as vértebras servem para proteger a medula espinal. E tanto o encéfalo quanto a medula espinal são protegidas também por 3 membranas, que a gente chama de meninges. Então, o encéfalo é protegido pelo crânio, a medula espinal é protegida pelas vértebras. E ambos são protegidos pelas meninges, né? Que é dura mater, aracnoide e pia mater, de fora para dentro. E a inflamação dessas meninges que a gente chama de meningite. Beleza. Então, o sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo é o cérebro, né, que é a maior parte, cerca de 90% do encéfalo é o cérebro, né? Então o cérebro é a maior parte do encéfalo. O cérebro que é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? O cérebro que tem o córtex, que é a sua casquinha, né? Que a gente chama também de massa cinzenta, que é lá onde está a inteligência, a consciência, né? A memória, tranquilo? Nós temos o cerebelo, que fica na parte de trás, que significa pequeno cérebro, né? Cerebelo, que está muito relacionado com os movimentos coordenados, como, por exemplo, caminhar, correr, dançar, andar de bicicleta, né? Nadar. Então, todos esses movimentos mais sofisticados e mais coordenados, a gente faz graças ao cerebelo. E a gente também tem um tronco encefálico. O tronco encefálico é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A gente chama de tronco encefálico. Enfim, vamos lá. Mas também a gente tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é um conjunto de nervos e gânglios nervosos. Eu botei medula espinal 2 vezes. Nervos e gânglios nervosos. Desculpe, esqueça a medula espinal e pense em nervos. Conjunto de nervos e gânglios nervosos que ligam as diversas partes do nosso corpo ao sistema nervoso central. São os cabos, né? Que ligam as diversas partes do nosso corpo ao centro de comando, que é o sistema nervoso central, aí o sistema nervoso periférico. Eu tenho até uma imagem para ver se melhora esse entendimento da gente. Então, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, o encéfalo, protegido pelo crânio, e a medula espinal, protegido pelas vértebras, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, todos os diversos nervos e gânglios nervosos que ligam, que funcionam como se fossem cabos, né? Ligando as diversas partes de nosso corpo ao sistema nervoso central, ok? Vamos que vamos. E aí a gente tem a coordenação nervosa. A coordenação nervosa envolve o sistema nervoso central, né? E também os nervos que ligam as partes do nosso corpo ao sistema nervoso central, né? Os nervos são formados de fibras, né? Fibras nervosas. E as fibras nervosas, elas são os axônios dos neurônios. Então veja como é que funciona. Aí eu trouxe um exemplo que é muito fácil, que a gente chama de arco reflexo. Arco reflexo é quando a gente, por exemplo, bota a mão em algo quente e rapidamente tira. Então a gente chama isso de arco reflexo. É porque ela acontece a nível de medula espinal, por isso que ela é tão rápida, né? Quando a gente toma consciência lá no cérebro, a gente já tem feito o movimento. Então a gente chama isso de arco reflexo. Então, o arco reflexo serve muito bem para a gente entender a coordenação. Imagine que a gente tem órgãos sensitivos. Órgãos sensitivos são órgãos que transformam os diversos tipos de estímulo em impulsos nervosos. Os órgãos dos sentidos são órgãos sensitivos. E, por exemplo, vou dar o exemplo do tato, né? O tato que a gente tem lá na nossa pele, ela também funciona como órgão sensitivo, transforma estímulos em impulsos nervosos. Então, imagine que eu peguei algo muito quente, né? Então, o estímulo foi captado pelos órgãos sensitivos, né? As terminações nervosas livres da pele, e eles transformou esse estímulo, que é a energia térmica, em impulso nervoso. O impulso nervoso foi levado pelas fibras sensitivas, né? Fibras sensitivas, até o sistema nervoso central, até a medula espinal, né? Lá na medula espinal, esse estímulo foi elaborado, foi entendido e foi elaborada uma resposta.
através de uma fibra motora, né? E a fibra motora mandou o meu músculo se contrair para eu tirar a mão daquilo que está quente. Então, isso é um exemplo de coordenação nervosa. Então, peguei algo quente, o estímulo se transformou em impulso nervoso para os órgãos sensitivos. Através de uma fibra sensitiva, foi até o sistema, a medula espinal, o sistema nervoso central, onde um neurônio de associação mandou a resposta via fibra motora para os meus músculos para se contrair, para eu tirar a mão daquilo que está quente, ok? Beleza? A divisão funcional do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico pode ser dividido, ou seja, os nervos, né, que ligam as diversas partes do nosso corpo ao sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso periférico somático, sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico somático, ele controla as funções voluntárias, né? Como, por exemplo, eu levantar as mãos ou baixar as mãos. Isso eu faço voluntariamente. Então, isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Agora, o sistema nervoso somático. O sistema nervoso periférico autônomo controla as nossas ações automáticas, as nossas ações involuntárias, como, por exemplo, a ação das vísceras, né? Do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, o batimento do coração, tudo isso são ações involuntárias. Então, portanto, é controlado pelo sistema nervoso periférico autônomo, beleza? Então, vamos para o próximo slide. Aí, nós temos as drogas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é tudo aquilo que modifica o funcionamento do nosso corpo, que modifica a fisiologia de nosso corpo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é toda substância que causa uma modificação do funcionamento, da fisiologia do organismo. E elas podem ser lícitas ou ilícitas. As drogas lícitas são as drogas que são permitidas, né? Que não são ilegais. Elas são, portanto, lícitas. As drogas lícitas, elas podem ser terapêuticas, que são essas diversas drogas que a gente encontra na farmácia, né? Então, elas são terapêuticas, a gente acaba utilizando essas drogas para tratar doenças ou tratar de sintomas de doenças, né? E as drogas lícitas também podem ser recreativas, que são as drogas que as pessoas utilizam, né? No seu horário vago, no seu horário de repouso, nos finais de semana, e são, por exemplo, o álcool e o tabagismo, né? Mas apesar de serem drogas recreativas, né? Apesar das drogas recreativas serem lícitas, elas primeiro devem ser consumidas só de 18 anos em diante, ou seja, só para maiores de idade, e segundo, com muita cautela, porque o ideal é não utilizá-las, né? A gente pode ter outras diversas estratégias para se divertir, né? Se entreter, de conviver em sociedade, né? De conviver com as outras pessoas, então, sem precisar desse subterfúgio que são as drogas, mesmo lícitas, ok? Então, o ideal é não usá-las de forma nenhuma, ok? Por quê? Porque tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas o uso, como, por exemplo, a maconha, né? Que é a cannabis sativa, né? A maconha, a cocaína, o crack, né? O LSD, todas essas drogas, algumas são estimulantes, como a cocaína, outras são alucinógenas, como o LSD, a maconha, outras são depressivas, como os solventes, né? Que é a loló, enfim. Essas drogas ilícitas,
Mas também as drogas lícitas, elas são drogas de abuso, ou seja, você vai utilizando, o organismo vai criando resistência e você vai ter que usar dosagens cada vez maiores para você ter aquele efeito esperado. E, portanto, vai causar o que? Uma dependência química e uma dependência física, né? Que é uma doença. É você só ficar escravo da droga, né? Você só conseguir viver utilizando essa droga e interferindo nas suas diversas relações sociais, né? As pessoas se afastando de você, os familiares, os amigos. Então, como eu sempre digo, o ideal é nem começar, é nem experimentar, né? Quando eu digo isso, as lícitas, né? Porque as ilícitas a gente nem conversa, né? Então, as drogas lícitas, recreativas, o álcool e o tabagismo, elas só para maiores de 18 anos, o ideal nem utilizá-las, né? Porque elas acabam sendo porta de entrada para as drogas ilícitas, beleza? Então, é isso, pessoal. Até nosso próximo encontro. Tchau!